menos a mês, se você não estudar, se você não ambicionar isso, você se financia inexistente, né? Essencial. Nós precisamos, nós vivemos a auge da nossa vida. Nós não devemos deixar que isso seja as pessoas buscando, pregando, ministrando, cantando, muitas pessoas aí, muitas pessoas cobrando, né? Eu até peguei aqui. Queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Maravilha? Estamos aqui mais uma vez, mais uma semana junto com você, para nós estudarmos mais um assunto, né? Concernente à nossa EBD, nossa escola dominical, todas as semanas, né? Sucessivamente estamos aqui postando as nossas lições, falando desses assuntos maravilhosos que a nossa EBD tem nos proporcionado. E essa semana nós falaremos de um assunto importante, um assunto que, como, né, nós sabemos aí, um assunto polêmico, que traz bastante, né, polêmica, mas é um assunto muito bom, muito interessante para nós discutirmos, para nós debatermos e para nós aqui aprendermos junto. Então, convido você para estar aqui juntamente comigo, nos ajudando aqui, principalmente, né, primeiramente nos ajudando, e segundo, aí deixando aí a sua participação, o seu comentário, para que nós possamos aqui estar interagindo e discutindo aqui o assunto dessa semana. Então, já quero, antes de nós entrarmos aqui na lição, já quero agradecer pela oportunidade que vocês têm nos dado, por esses amigos, né, pelos nossos amigos que têm nos acompanhado aí, que têm deixado sua participação, você que tem deixado seu like, você que tem nos ajudado aqui no nosso canal. Quero agradecer a todos e não se esqueça, continue conosco, você que tem participado aí, deixa aí a sua mensagem, você que ainda não tem deixado a sua mensagem, por favor, deixa aí seu comentário, e você que ainda não se inscreveu no canal, aperte aqui no sininho, inscreve aí no canal, para que nós possamos junto aqui estar participando, aprendendo junto, né? Porque nós aprendemos, ensinamos aprendendo e aprendemos ensinando também. Então, esse é o lema do nosso canal, aprender juntamente com você e também se esforçar aqui para passar o máximo possível que nós pudermos aqui para você. Amém? Então, na simplicidade, nós vamos procurar estar atingindo aqui o objetivo da lição de hoje. Então, quero pedir mais uma vez que você continue conosco, deixando aí a sua participação. Não se esqueça, deixe a sua mensagem, deixe o seu like, o seu joinha, aperte o sininho também para que as lições vá para você. Gente, não deixe de ir até o final, por favor. Eu vou deixar aí no finalzinho do vídeo aqui algo importante para nós estarmos. Nós vamos comentar passo a passo aqui, mas eu vou deixar o melhorzinho para o final, para que você possa interagir conosco até o finalzinho do nosso vídeo aqui, da nossa videoaula. Então, convido você aí para participar juntamente comigo e não se esqueça, assista todo o conteúdo da lição, assista todo o vídeo para que você possa juntamente comigo aprender e eu também aprender juntamente com você. Então, a lição de hoje, sem mais delongas, vamos entrar aqui. A lição de hoje é a lição de número 6. Falaremos, nossa gente, esse assunto aqui é bem polêmico. Convido você para me ajudar aí, que vai dar bastante pano para manga, aí bastante discussão, né, dentro desse assunto, porque quando se trata desses tipos de assuntos, sempre dá confusão, sempre dá discussão, e sempre tem pessoas, né, que acaba querendo botar o seu pensamento ideológico, né, dentro de um assunto tão maravilhoso e tão importante. Coloca o seu assunto, quer colocar a sua parte ideológica para poder levar aí para o seu bel prazer. Mas nós vamos atingir aqui, procurar atingir o objetivo da lição e atingir aquilo que o seu coração possa ser grato aí a Deus. Amém? Então a lição de hoje é a sexualidade humana. Então, olha só o tema muito importante, né? Um tema bastante importante, um tema bastante polêmico e um tema bastante atual. Sempre nós estamos vendo aí discussão sobre sexualidade. E eu gostaria até antes de eu entrar já aqui na lição, já gostaria de estar apresentando para você. Nós vamos até entrar um pouquinho, né, nesse assunto, falando sobre
o homossexualismo, né, também falaremos rapidamente, tocaremos basicamente rápido, mas é um livro bom para você estudar, para você conhecer aí. Ele não fala somente de sexualidade, ah, ele fala também sobre genética, a introdução à genética humana. Então, é um assunto muito bom que você vai poder estudar. Esse livro aqui, ó, deixa eu tirar a mão aqui. O tema do livro é Nascido Gay, tá? Dr. John S.H. Tai é o escritor, autor do livro. Então, se você puder, é um PhD, é um doutor, né? E um homem muito sábio e intelectual dentro da área. Daqui propôs esse livro aqui, ele falando aqui, tá? Então ele vai falar sobre o homossexualismo, vai falar sobre algumas pesquisas científicas, né? Que é um cientista dentro da área, e ele vai falar sobre genética também, a genética humana. Então, convido você aí, se você não tiver, você pode adquirir para você estar estudando também, e outros assuntos aí importantes para nós estarmos aqui discutindo. E a lição, tá? A lição aqui, você já tem, claro, com certeza, mas não se esqueça de obter a lição para você poder estudar, beleza? Então vamos lá. Então, o tema de hoje é a sexualidade humana e o nosso textuário, ele está em Mateus capítulo 19, verso 4 ao 5, são dois capítulos, dois versículos, né? Aqui o nosso textuário, ele vai falar assim: ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Mateus capítulo 19, verso 4 e 5. Então, esse é o nosso textuário, a nossa verdade prática. Ela vai dizer assim: a sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher no casamento, a reprodução da espécie e a glorificação do Deus Criador. Então você vê aqui alguns objetivos, né? Alguns objetivos aqui da sexualidade. A sexualidade, ela não é algo subjetivo, algo comum, né? De uma discussão pública, numa discussão teológica ou numa discussão filosófica ou até mesmo científica, não. Ela tem um propósito e ela tem um objetivo. Então, a sexualidade, ela tem um propósito e tem um objetivo. E qual é esse objetivo? Primeiro, ele dá aqui alguns princípios, né? A sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher. Então, a primeira coisa aqui a sexualidade, ela baseia-se ou ela traz essa base, a união entre homem e mulher. Então, a sexualidade, Deus tornou o homem assexuado, né? Com sexo, tanto sexo masculino como sexo feminino, que nós conhecemos, né? Nós conhecemos somente dois sexos, né, que foi criados não somente para o ser humano, mas também os animais, também eles compõem também desse sexo, de sexo masculino e sexo feminino, né, macho e fêmea, homem e mulher. Então você vê que só tem dois sexos. Passou disso a invenção, passou disso a criação do próprio ser humano, da cabeça do ser humano. Mas o que nós conhecemos biologicamente, anatomicamente, são dois sexos, o sexo masculino e o sexo feminino. Esses dois sexos, eles se compõem, os dois se compõem ou os dois se completam. Homem completa a mulher e mulher completa o homem. Então, não tem como você usar negativo com negativo ou positivo com positivo. Então, qual que é o princípio, né? O princípio da energia é positivo e negativo. Os dois se compõem. Agora, positivo e positivo não se compõem. Ele dá ali algo, né? Algum choque, o negativo com negativo também. Então, você vê que fazendo uma experiência, né, científica, você pega dois ímãs e você pega dois ímãs de atração, você coloca eles, os dois positivos, você vê que eles não se grudam, eles não se atraem. Você pega dois negativos, não se atraem. Então você tem que pegar um positivo e um negativo e colocar que os dois se atraem. Então você vai ver que assim Deus criou o ser humano.
negativo e positivo, homem e mulher, porque o sexo oposto ele se atrai. Agora o sexo igual, a pessoa do mesmo sexo, ela não se atrai, porque não foi assim a natureza biológica, anatômica, ela não foi criada para isso, para a pessoa do mesmo sexo se atrair. Então, vamos lá. Então, a sexualidade, ela se trata primeiro do objetivo, a união entre homem e mulher, ah, no casamento, né, claro, a reprodução da espécie, esse é o segundo objetivo. Então, a união entre o homem e a mulher dentro do casamento, dentro dessa união entre Deus, homem e mulher, tá? Porque foi assim que Deus criou. E a reprodução da espécie. Sem reprodução, a espécie ela não se reproduziria. Então, sem essa união entre o homem e mulher, essa união sexual, claro, o que traz a união e a reprodução da espécie é essa junção, essa união sexual entre o homem e a mulher. Então, homem e mulher se unindo dentro do casamento e praticando o sexo logicamente saudável, o sexo, ah, ah, claro, com amor, com carinho, né, um para com o outro. Então, esse sexo ele traz também satisfação para um, tanto para um como para o outro, mas também ele traz a reprodução da espécie. Então, Deus ele deixou o sexo tanto para os seres humanos como também para os animais, para a reprodução, né, da sua espécie. Logicamente que é prazeroso, né? É prazeroso o sexo, é prazeroso dentro de um limite, né? Dentro de um casamento, ele é prazeroso, ele traz benéfias, ele traz alegria, ele traz satisfação, mas também, se for fora do casamento, ele traz maldição, ele traz prejuízo, ele traz culpa para ambos aí, os dois, beleza? Então vamos lá. E a glorificação do Deus Criador. Então, olha só, o terceiro ponto aqui, ele fala sobre a glorificação. Então, o casamento, o ato em si da união entre homem e mulher, macho e fêmea, ele traz uma glorificação a Deus, ele traz uma alegria, né? Ele traz uma alegria porque é o objetivo. Deus criou o ser humano, Deus criou o homem e mulher para esse fim, né? Então, quando há um relacionamento entre o casal, quando há uma união entre homem e mulher, isso faz com que a vontade de Deus ela seja cumprida, ela seja feita, ela seja aplicada no ser humano. Então, quando o ser humano sai fora dessa vontade de Deus, que é o casamento, que é a união entre o homem e mulher, ele está fazendo abominação, ele está criando, ele está entrando por um caminho que não é o caminho trilhado por Deus. Então, quando o homem ele se une, um homem com um homem, ele está abominando a vontade de Deus. E quando a mulher se une mulher com mulher, a mesma coisa. Então, a união entre homem e mulher é a vontade de Deus. Então, vamos lá. Vamos aqui dar continuidade à nossa leitura bíblica em classe, claro, né, que está em Mateus capítulo 19, verso 1 ao 12, que ele vai dizer assim: E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muita gente, e curou-os ali, ou curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que, no princípio, Deus, o Criador, os fez macho e fêmea, e disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Disse-lhes ele: Então, por que mandou Moisés dar-lhes carta de divórcio ou de repúdio? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Então você vai ver, né, que é um texto bastante conhecido, é um texto bastante, né, lido, e Jesus falando aqui, né, sobre o casamento, sobre a união e sobre
o ato, né, do divórcio, ele fala sobre o divórcio, a Bíblia apoia uma separação legal, uma separação bíblica, uma separação, né, dentro de um princípio bíblico, quando há apenas uma traição, quando há apenas uma quebra de uma aliança espiritual, porque o casamento ele não é algo somente material, algo somente físico, não é somente uma atração física, não. O casamento ele traz bênçãos de Deus. Então, quando o casamento ele está dentro da vontade de Deus, ele traz bênçãos para Deus, homem, mulher, macho e fêmea se unindo, trazendo aqui agora uma bênção para o casamento e também trazendo ali mais uma família ou mais uma família sendo ali ajuntada, sendo ali criada ali. Então, quando há um princípio dentro da vontade de Deus, o casamento ele é abençoado, mas quando, né, há uma traição, a Bíblia ela autoriza o divórcio. Mas não é esse o tema que nós vamos entrar, nós não vamos falar a respeito do divórcio, nós estamos tratando a respeito, né, o nosso tema central da nossa lição é sobre a sexualidade, né, sobre tanto a parte sexual, né, o sexo em si, como também a sexualidade, que também parece duas palavras iguais, mas, porém, são palavras uma distinta da outra, que uma né, no caso do sexo, ele traz dois princípios, dois sentidos, né? Nós vamos entender que o sexo ele traz o sentido de identificar o ser humano, ou o sexo masculino ou o sexo feminino. Então é isso que classifica o homem e a mulher, é o sexo, e também o ato de praticar o sexo, né? O sexo ele também traz esse ato de prazer, esse ato de praticar. Agora, a sexualidade ela já vai um pouquinho mais além, ela já trata de outras questões, né? Líbido, sentimento, vai falar bastante coisa aqui que nós vamos aqui entrar aqui na parte da sexualidade, que o sexo ele faz parte também da sexualidade, assim como diz os entendidos, né, os psicólogos, né, os psiquiatras aí que tratam a respeito da sexualidade. Essas pessoas aí. Então vamos lá. Então, o nosso objetivo central aqui da lição, o especial, vamos falar sobre conceitualizar a palavra sexo e e enfatizar que Deus criou apenas dois sexos, né, que nós já falamos, né, já enfatizamos aqui, que Deus criou apenas dois sexos, o sexo masculino e o sexo feminino, né? E vamos elencar aqui os objetivos da sexualidade humana. Vamos falar aqui qual é os objetivos, nós já demos uma pinceladinha, falamos sobre o sexo e a sexualidade, qual é os objetivos, o que traz como objetivação a sexualidade do ser humano. E vamos apontar também as distorções da sexualidade, qual que é essas distorções ou essas disfunções que essa tal falsa sexualidade ela traz aí, ou esse mal que a falsa sexualidade tem trazido. Olha, nós estamos vendo aí na sociedade hoje, né, hoje com bastante ênfase, né, dando bastante ênfase a isso, nós vimos ou conseguimos enxergar na televisão, ah, na mídia, na internet, Facebook, Instagram, todos essas redes de comunicações ou esses meios de comunicações, vamos dizer assim, um culto à sexualidade, essa exaltação à sexualidade humana, principalmente quando se trata de música, né? Essas músicas hoje que nós vemos aí, principalmente esse funk, né? Essas músicas que traz ali uma sexualidade, a prática desordenada também do esporte, porque nós vamos falar, mas o esporte ele é benéfico, claro, ele é benéfico quando você pratica ele para que traga algo saudável para o seu corpo, mas nós vemos aí uma prática exacerbada ou exagerada, essas pessoas que praticam musculação ou qualquer outro tipo de esporte para que venha o corpo, para que o seu corpo ele possa
ter mais ali volume, ter mais visibilidade, e as pessoas acabam sendo atraídas pela sexualidade ou pelo aquele corpo sarado, pelo aquele corpo forte, né? Tanto as mulheres, né? Elas querem que o seu corpo se torne um objeto de desejo, um objeto de um espelho para que as outras pessoas elas possam olhar e enxergar e ver a sexualidade naquele corpo. Então, nada mais é isso nada mais é do que um vender uma mercadoria. Então nós vemos hoje nós estamos enxergando na mídia, essa questão, né, logicamente que se você cuidar do seu corpo, cuidar do templo do Espírito Santo é muito bom, isso é bíblico, mas quando você torna aquilo um objeto de prazer, um objeto que vai, ah, desenvolver no outro um desejo, vai, tornar o seu corpo um objeto de venda de uma mercadoria para outro, você está cometendo um pecado. Então o que nós estamos vendo na mídia social é isso, pessoas, entrando para esse mundo, entrando para esse fim, né, de tornar-se o seu corpo um objeto sexual para que a outras pessoas venham desejá-lo, venham, querer ter ou querer ser igual. Então, quando isso acontece, nós vemos que isso acaba sendo um pecado. Então, a distorção sexual, hoje está por aí, está na mídia, está em tudo quanto é lugar que você vai ver novelas, filmes, então tudo que você assiste, você vê na televisão, você acaba vendo comerciais, né? Então, a primeira coisa que um comercial ele vai apresentar, se não é uma moça, uma mulher, uma, uma jovem senhora nua ou seminua mostrando o seu corpo, se não um rapaz, um homem seminu mostrando o seu corpo para que outras pessoas venham a ser atraído não pelo produto em si, mas pela pessoa, pelo aquele corpo, mostrando principalmente, né, esses produtos, né, que se consomem para musculação, para tratamento do corpo sarado, né, um corpo cuidado, bem cuidado. Então, aí se vende, não vendendo aquele produto, mas vendendo a imagem daquele corpo físico, sarado, forte, ali nu, para que as pessoas venham desejar aquele corpo e comprar o produto dentro desse princípio aí. Então, as distorções sexuais da sexualidade está aí dentro dessas questões. Vamos lá. A nossa introdução, vamos aqui correr bem rápido, né? A nossa introdução vai dizer assim: na aula de hoje veremos o que a Bíblia ensina e prescreve acerca da sexualidade humana, apesar de ser um assunto ah, exaustivamente debatido, está sempre a gerar novas controvérsias. Por essa razão, recorremos à palavra de Deus a fim de buscar o verdadeiro modelo quanto ao uso santo e decoroso do sexo. Em primeiro lugar, constataremos que o sexo não é uma construção social, mas algo criado por Deus, um dom cujos reais objetivos não podem ser ignorados. Em seguida, mostraremos as distorções e os pecados sexuais. Então, o sexo não é uma construção social, mas algo criado por Deus. Então, quando nós entendemos que a sexualidade, quando falamos de sexualidade, também está agravado dentro da sexualidade, ou está ali inserido dentro da sexualidade o sexo, a prática do sexo, o sexo em si, né? Quando nós entendemos que o sexo ele não é uma construção, não é uma criação do ser humano, não é um desejo, não é uma vontade humana, mas é um princípio natural, um princípio biológico e um princípio da criação, nós conseguimos entender qual que é o propósito da sexualidade e do sexo. Então, quando nós entendemos isso, né, nós podemos enxergar o belo, o bonito, o lindo, o maravilhoso dentro da sexualidade e do sexo. Mas quando nós olhamos apenas como um desejo desenfreado, uma vontade de praticar, né, uma loucura em si, uma paixão em si, nós acabamos perdendo a noção e saindo da vontade de Deus. Mas nós vamos entender hoje aqui qual que é esses princípios. Deus criou apenas dois sexos. Então, esse é o primeiro tópico.
né, que nós vamos estudar aqui, Deus criou apenas dois sexos. E qual foi esses dois sexos criados? Primeiramente, foi o homem, né? Deus criou o homem e foi Adão ali. Quando Deus criou o primeiro homem, chamou de Adão, ali já estava dizendo que ele seria o primeiro homem, né, o primeiro ser humano homem, da criação. Foi ele, aquela imagem e semelhança, né, foi aquela imagem e semelhança de Deus, aquele varão que Deus criou para que através desse varão e daquela varoa, viesse as gerações, viessem mais pessoas como nós conhecemos ali. Então Deus criou apenas dois sexos, o masculino e o feminino. Além dessa fronteira, só há pecado e abominação diante do Criador e Senhor de todas as coisas. Então, além do sexo masculino e do sexo feminino, biologicamente, anatomicamente, nós desconhecemos. Então, ainda que a ciência, ainda que o homem, ainda que a mulher, ainda que o ser humano, eles queiram mudar, eles queiram fazer algo que seja diferente daquilo que Deus criou, mudar a anatomia, mudar a biologia, ele continua sendo moralmente, ele continua sendo espiritualmente aquilo que Deus criou, porque Deus, ele faz a sua criação, as coisas que Deus faz são perfeitas, então Deus não cria as coisas imperfeitas, então Deus criou o ser humano perfeito, Deus criou o ser humano com de uma forma, então Deus criou macho e fêmea os criou, assim está dito. A definição de sexo. Sexo pode ser definido, de acordo com o dicionário, como a conformação física, orgânica, celular, particular que permite distinguir o homem e a mulher, atribuindo-lhes um papel específico na reprodução. Então, a, no caso aqui, a definição, né, a definição aqui do sexo, né, a definição do sexo aqui é a conformação física, orgânica, celular, particular que permite distinguir o homem e a mulher, atribuindo-lhes um papel específico na reprodução. Então, vamos se dizer, né, por A mais B, o que define o ser humano como homem e mulher é a sua anatomia, a sua biologia. Então, o homem nasce homem e a mulher nasce mulher. Não existe disfunção ou distorção dentro desse princípio. Então, o homem nasce homem e mulher nasce mulher. Tanto que a definição, a definição é o seu sexo. É o sexo define aquilo que ele é. Então, o seu corpo ele já nasce, ele já se desenvolve, né? Ele já se desenvolve aquilo que ele será, aquilo que ele é e aquilo que ele será, tanto naquele momento e no futuro. Então, nós temos eu até estava vendo aqui, deixa eu pegar aqui para você, eu estava vendo aqui até a composição, né, para nós entendermos aqui, a composição dos cromossomos, tanto da mulher como do homem, segundo aqui, né, vamos aqui ler, segundo aqui a ciência, há 46 cromossomos, dois pares, né, há dois pares de 12, de 12, dois pares de 12, que cada um deles, eles são parecidos, né, mas são dois pares de 12 que eles vão para trazer aqui os cromossomos, aquilo que o homem e a mulher serão, sendo que o segundo, né, segundo eles dizem, que o segundo par aqui, ele vai definir o sexo do homem, tanto do homem como da mulher. Vamos ler aqui rapidamente a respeito dos cromossomos. A palavra cromossomo provém de duas palavras gregas, os cromossomos são estruturas microscópicas que carregam o material genético de um indivíduo. Eles são estruturas organizadas de DNA e proteínas que são encontradas nos núcleos das células do corpo. Embora algumas células não tenham um núcleo, por exemplo, os glóbulos vermelhos maduros, cada cromossomo é uma peça única do DNA espiral, contendendo muitos genes, elementos regulatórios e outras sequências. As proteínas nos cromossomos estão vinculadas ao DNA
e servem para acondicionar o DNA e controlar suas funções. Os cromossomos estão presentes na maioria das células do corpo humano, na forma de 23 estruturas. Então, vamos aqui, né? Eles estão vinculados aqui em forma de 23 estruturas. São dois grupos de 12, né? São dois grupos de 12, empilhadas, exceto aqueles nos óvulos e espermatozoides, nos quais podem ocorrer como estruturas não aparelhadas os membros de cada um dos primeiros 22 pares, chamados autossomos, que é os primeiros de cima, né? São muito similares ao seu par. Um membro de cada par provém do pai e outro provém da mãe. Então você vê que aqui, olha só como Deus foi tão perfeito na forma da criação das células, né? Até o próprio salmista, escrevendo em Salmo 139, que Deus, ele teceu o ser humano, célula por célula, no ventre da mãe. Então, Deus foi criando, Deus foi formando pares, né? Pares de cromossomos, né, genético, para que ele viesse se desenvolver dessa forma maravilhosa. E os dois primeiros pares, né, esses dois primeiros 22 pares aqui, eles indicam que essa parte ela vem do pai, tá? Então, esses primeiros aqui, eles vêm do pai. Um membro de cada par provém do pai e o outro vem da mãe. Então, os primeiros pares, né, os primeiros 22 pares, e o segundo os primeiros 22 pares eles vêm da mãe e os segundos 22 pares eles vêm do pai. Ou o primeiro do pai e o segundo da mãe. O último par, conhecido como os cromossomos sexuais, é chamado de cromossomos X e Y. Então, esse é o ponto-chave aqui que nós queremos passar, que nós queremos trazer aqui. Então, os últimos cromossomos, os últimos pares aqui, eles são considerados conhecidos como o cromossomos da sexualidade, né? Isso que define o sexo tanto do homem como da mulher. Então, é X e Y. O cromossomo X vem da mãe, né? Isso é muito interessante, gente. Não tem como confundir, não tem como você dizer ao contrário da criação. Então, e o cromossomo Y vem do pai. A mulher terá dois cromossomos X, que é um par, né, XX, que define a sexualidade feminina. Então, o XX, ele define a mulher como mulher, né? Então, não tem como mudar isso, não tem como você pode até mudar a sua estética por fora, você pode até mudar, você pode tirar, vou falar aqui o português claro, você pode até tirar o pênis do homem, ou introduzir, ou fazer, ou construir uma vagina na mulher, né? Isso não vai mudar. A biologia externa, ela pode até mudar. A anatomia externa, ela pode até mudar. Mas por dentro, mas dos cromossomos, o DNA jamais será mudado. Por quê? Porque ela carrega, a mulher, ela carrega esses dois cromossomos X aqui, que define ela como mulher. Se for fazer um exame genético, se for fazer um exame, análise de cromossomos, você vai ver que essa pessoa, ela é mulher ou ela é homem, mesmo que ela esteja com uma capa, com uma deformação, né? Porque isso, na verdade, é uma deformação daquilo que é natural. Quando o homem faz uma cirurgia, coloca peitos, né, seios, e coloca no lugar do seu pênis, ele introduz ou põe ou instala ali uma vagina ali para poder dizer que ele é uma mulher. Mas, gente, tem essa cirurgia, tá? Então, para quem não sabe, se você for pesquisar, você vai ver que existe a cirurgia invasiva, se não me falha a memória, que ele constrói uma vagina ali no lugar do pênis ali. Então, isso aqui nós vamos compreender. Mas, anatomicamente, ele pode até mudar, exteriormente ele pode mudar, mas por dentro, jamais ele não pode trocar esses cromossomos XX por XY ou por outro, não. Em suma, a mulher tem o complemento cromossômico 46XX, 46 cromossomos, incluindo dois cromossomos X. Figura
3.1 que está aqui no nosso livro. E o homem tem o complemento cromossomo 46 XY, 46 cromossomos, incluindo um cromossomo X e um Y, figura 32. 32. O cromossomo Y é muito menor do que o cromossomo X e por isso carrega muito menos material genético. A presente ou a presença do cromossomo Y definirá que o indivíduo será um homem. Meu Deus do céu, como é maravilhoso. Então, gente, não existe forma, não existe maneira e você não consegue mudar, você não consegue trocar aí os cromossomos, você não consegue mudar interiormente. Você pode até mudar por dentro, por fora, você pode até mudar esteticamente por fora, mas por dentro jamais você conseguirá mudar. Então a sexualidade, ela não é apenas algo que você vê por fora. Então a sexualidade não é somente definido por fora, mas ela é definido por dentro. Então o homem nasce pela sua anatomia, pela sua biologia, ele nasce homem. E a mulher, pela sua anatomia, pela sua biologia, ela nasce mulher. E se tentar esteticamente mudar por fora a sua biologia, a sua anatomia, por dentro jamais ele vai mudar, porque por dentro está definido que ele é XX mulher, XY homem, porque ele carrega, a mulher ela carrega os cromossomos, ou o DNA, na verdade, né? Os cromossomos são essas células, mas a mulher carrega o DNA da sua mãe, né? E isso define o que ela é. E o homem, ele carrega o DNA da sua mãe e do seu pai. Então, é isso que define o ser humano aí. Então, vamos continuar aqui. Então, a definição do sexo, né? Nós já entramos aqui. O ser humano é identificado por seu sexo logo antes ao nascer. Gênesis capítulo 4, verso 1, 30 e 21. Então, a Bíblia ela é bem clara, né? A Bíblia ela já vai trazer essa definição, né? Que logo ao nascer, o homem ele já é reconhecido, né? Ele já é reconhecido até mesmo pelas juntas médicas, né? E na verdade, gente, hoje a medicina está tão avançada, a ciência está tão avançada que antes mesmo da criança nascer. Então, antigamente se precisava esperar um tempo, né? Os tempos bíblicos, na verdade, não tinha ali fazer algo ali científico, né? Algo ali para poder definir, para poder ver se aquela criança era homem ou era mulher, né? Não conseguia se fazer esse exame, né? Esse exame ali para poder reconhecer se era homem, macho ou fêmea. Então não existia naquela época, mas hoje não. Hoje a ciência ela está tão avançada que você consegue por um exame que você faz, que a mulher ela faz, ela consegue saber. Ela consegue saber, o médico já consegue saber por antemão se é homem ou se é mulher. Então, ah, tanto ali os médicos, eles já sabem, como os pais também, eles já ficam sabendo ali no momento quando o sexo ele já começa a ser ali ele já começa a ser desenvolvido ali naquele feto ali. Então, o sexo ele já vai se desenvolvendo, então o médico consegue ver se vai ser uma menina ou um menino ali. Então, pelo órgão genital, ele consegue perceber se é menina ou menino. Então, não tem como se confundir, né? Então, macho e fêmea, homem e mulher. Então, a Bíblia vai dizer, já dizer que, Gênesis capítulo 4, verso de 1 a 30, ele vai definir ali. Então, a Bíblia já definia. Segundo aqui, Deus criou o sexo, os anjos, desde que foram criados, continuamente o número dos seus contingentes inalterável. Eles não se reproduzem sexualmente, fora chamado a existência de uma só vez. Então, logicamente, né, que por que ele usa esse termo aqui dos anjos? Porque os anjos eles são assexuados. Os anjos eles não têm uma sexualidade que os define, porque eles não têm sexo, são seres espirituais, né? São seres espirituais que não são definidos pelo sexo biológico, mas eles são seres assexuados. Então, o que define
O anjo não é a sua sexualidade, então ele não é homem e nem mulher, ele é um ser, é um ser assexuado, então não, eles não se reproduzem, né, eles não têm órgão de reprodução, porque Deus criou todos, né, de uma só vez, então não é como o ser humano que ele foi criado com aparelhos reprodutivos, né, então o homem ele é sexuado, ele tem sexo e é o sexo que define homem e mulher, macho e fêmea. Ah, terceiro ponto aqui, os dois sexos, né? Ao criar o ser humano, o Senhor os fez macho e fêmea. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Por conseguinte, há somente dois sexos, o masculino e o feminino. Ainda que alguém exteriormente transmude, se jamais perderá a essência do sexo como que ele nasceu ali. Então, nós já falamos, já demos aqui a introdução a respeito, né, dos cromossomos, que mesmo que o ser humano ele consiga fazer essa transmutação, essa mudança, né, externa, tirando os aparelhos, né, os seus órgãos ali, genitais, que o define, esteticamente o que ele é, só que por dentro, né, por dentro ele não consegue se tirar, e também, ah, pelo também o lado emocional, muitos, né, ainda escuta, nós ouvimos essa falácia de que: "Ah, eu sou mulher no corpo feminino. Ah, eu não me sinto homem, eu me sinto uma mulher num corpo feminino". Então você vê que isso é apenas, uma falácia, é uma falácia. Por quê? Porque você sabe o que você é, você foi criado dessa forma. Não existe essa de que eu sou mulher num corpo em um corpo de homem e eu sou homem num corpo de mulher. Então você é aquilo que você foi criado, você se define pelaquilo que você foi criado. Então Deus criou você homem, você é um homem. Deus criou você mulher, você é uma mulher. Ainda que você queira mudar, ainda que você queira se sentir uma mulher ou um homem, você é aquilo que Deus criou, você é aquilo que a natureza te fez. Amém? Então vamos lá. Geneticamente você é isso, não tem como mudar. O segundo tópico aqui, ele vai falar sobre objetivos da sexualidade humana. Então, nós vamos entrar aqui nesse princípio, né, dos objetivos da sexualidade humana. O sexo foi criado por Deus, tendo em vista três objetivos: a procriação da espécie humana, a união conjugal e a glória divina. Então, são esses três princípios que nós já falamos no comecinho, né? Que o primeiro aqui é a procriação, que o ser humano ele foi criado para isso, o sexo, na verdade, né? A sexualidade do ser humano, se Deus não quisesse que o ser humano ele se procriasse, Deus não teria criado primeiramente o homem e depois a mulher para o acompanhar, para ser adjuntora, para ser sua companheira, e criado uma diferença entre macho e fêmea. Deus teria criado os dois seres, dois seres espirituais ali, né, sem sexo, sem uma definição sexual. E colocava ali os dois, ou colocaria ali os dois no jardim, e eles ficariam ali para sempre. Mas Deus não quis assim. Deus criou o ser humano e o definiu pelo sexo, para que eles viessem se reproduzir. Deus falou assim: olha, vai, enche a terra, se reproduzam. Então, Deus criou a sexualidade para que o homem viesse se reproduzir. Então, esse é o primeiro ponto aqui da sexualidade, é a procriação. Como já dissemos, só existe um meio de a espécie humana propagar-se através da união sexual entre o homem e a mulher dentro do casamento, tá, gente? Então, a prática sexual fora do casamento, ela é considerada um pecado. Até então, há alguns anos atrás, era considerado um crime, né? Se você adulterasse, você estava praticando um crime. Mas aquele que praticava o sexo com a pessoa antes do casamento, ele era obrigatoriamente, ele tinha a obrigação de assumir um compromisso probatório com aquela moça. Então, hoje, nós sabemos que está tudo mudado, tudo está diferente. Se você pratica sexo, se você faz sexo hoje, é simplesmente só para fazer vamos dizer assim,
satisfazer um desejo, né? Satisfazer um desejo tanto de um como do outro. Então, o sexo hoje, a maioria das cabeças das pessoas é para poder satisfazer, para poder ter uma satisfação mútua ou até mesmo pessoal, porque não mútua, né? Cada um procura a sua satisfação pessoal, então através do sexo, tanto que hoje, logicamente que já existia, mas hoje cada vez mais nós vemos aí prostíbulos, vemos mulheres tanto mulheres como homens se vendendo aí para poder dar prazer para o outro. Eles não querem prazer, eles não têm prazer, eles dão prazer, eles vendem o prazer para o outro para que o outro venha ali pagar para aquele momento de prazer, porque ele não quer ter um compromisso, ou se tem, ele não está feliz no seu compromisso, né? Ele procura outras formas de prazeres aí. Então, essa é a questão. E outras coisas, né? Tanto o homossexualismo, que procura outros tipos de prazeres, né? Fora do natural, né? Homem com homem, mulher com mulher, procurando ali prazeres de aberrações de formas tão, né, tão chulas que não cabe nós nem aqui também comentar aí. Eles achando que isso é lícito, que isso é prazeroso, mas isso não traz prazer, isso só traz abominação e ruína para si mesmo. Então, olha só a que ponto que o ser humano tem chegado. Segundo aqui, a união conjugal. Então, se o primeiro, né, é a procriação, o segundo aqui é a união conjugal. O sexo foi criado por Deus para ser desfrutado no contexto da vida matrimonial. Gênesis capítulo 2, verso 24, que fala que o homem deixará pai e mãe e ambos se unirão e serão ambos uma só carne. Gente, olha só que interessante. Deus, no princípio, quando criou o ser humano, Deus criou o homem, né? E do homem, Deus extraiu a mulher. Então, Deus tirou do homem da sua carne e criou uma mulher. E ambos eram, vamos dizer assim, né, separados. Ambos eram separados porque eram homem e mulher. Eram pessoas distintas, porque Deus tirou do homem da sua própria carne a mulher e criou agora essa mulher. E quando essa mulher volta a ser a própria, né, a própria carne do homem, porque é como que se falta, é como que o homem sente uma falta, o homem ele está faltando alguma coisa no homem, porque ele está sem aquela metade, sem aquele pedaço que o falta. Então a mulher, ela é essa parte que falta do homem. Então ela é o complemento, é aquela falta, aquele pedaço que foi extraído e está por aí. E esse homem, ele precisa desse pedaço para se completar. Então, não se completa homem com homem. Homem com homem não tem como se completar. Só se completa quando é mulher, homem, homem, mulher, macho e fêmea, fêmea e macho. Então, somente dessa forma que se completa quando o homem ele encontra a sua parte, quando Deus ele prepara também, logicamente, né, essa parte que o falta e se completa. Então, eles voltam a ser ambos uma só carne. Por quê? Porque a mulher foi tirada do homem. E quando eles se ajuntam no ato sexual, no ato do casamento, eles agora são uma só carne, porque aquela parte que faltava foi completada pela sua esposa. Então, olha como Deus é perfeito. Deus retira do homem, né? Porque se Deus não retirasse essa parte do homem, o homem não sentiria falta. O homem não se completaria com uma mulher, seria apenas alguém ali para o acompanhar, para estar ali com ele, mas não é. A mulher é uma parte que foi tirada do homem, e quando ela é retornada para ele, quando ela é dada para ele novamente, eles estão completados. Por isso que o homem, tanto o homem como a mulher, eles não podem viver só. Eles não devem viver sozinhos. Eles têm que ter a sua parte, eles têm que ter a sua companheira. Então, pense nisso. Bem, então, segundo e terceiro aqui, se o segundo ele é a união conjugal, né? Primeiro, nós vimos aqui que é a procriação, o homem foi criado sexo, né? A sexualidade foi criada para procriação, depois para a união conjugal, para o casamento. Então, a sexualidade, ela traz esse princípio de casamento. E o terceiro aqui, a glorificação a Deus. Então, o homem
através da sua sexualidade, ele também glorifica a Deus, porque assim ele vai fazer com que a vontade de Deus ela seja atendida. Vai e sede fecundo, enchei a terra, produzir, né? E produzir mais, vai e enche a terra. Foi isso que Deus disse para o homem. Terceiro ponto aqui que nós iremos entender aqui, falando sobre a distorção da sexualidade. Então, esse é o ponto importante, né? Eu vou deixar aqui para o finalzinho. Gostaria que você isso até o final aí, porque agora, daqui a pouco, nós vamos entrar aqui numa parte importante que nós falaremos aqui, e eu gostaria que você assistisse até o final aí. Mas vamos lá, distorção sexual. O sexo, quando praticado antes ou fora do casamento, gera iniquidade e abominação, fornicação, adultério, homossexualidade ou homossexualismo e ideologias nocivas. Então, olha só, gente. Olha só como a distorção sexual ela traz abominação para a vida, para a sociedade, para a família, até mesmo para a igreja, até mesmo para, né, para o contexto geral. Então, essa disfunção sexual, essa sexualidade exacerbada com pecado, né, com leviandade, ela traz esses pecados aqui, esses males. O sexo, quando praticado antes do casamento, gera iniquidades. Então, para a prática do sexo fora do casamento, com pessoas que não são casadas, ele vai trazer somente perdições, disfunções, erros. Ai, mas é bom. Ai, mas é normal. Não tem problema. Não tem nada a ver. Tem a ver sim. Tem a ver sim, porque hoje o que nós estamos vendo mais, gente, a discussão a respeito. Eu vou até fazer, depois convido você para assistir lá no Nada Além da Verdade. Nós iremos postar lá no nosso canal Nada Além da Verdade sobre o aborto, tá? Nós falaremos sobre o aborto. E eu gostaria que você fosse lá assistir esse vídeo também. Mas nós falaremos sobre o aborto por quê? Porque o aborto hoje são assuntos, ou é um assunto que está sendo discutido, está sendo buscado formas aí para a liberação desse mal, porque isso é um mal, você tirar a vida de um ser indefeso que está ali. Não vamos introduzir todo o assunto aqui, senão vai ficar muito aqui, né? Mas nós queremos que você vá lá assistir os vídeos lá. Que lá é o assunto, né, o Nada Além da Verdade, o nosso canal Nada Além da Verdade, nós distorcemos mais os assuntos, ou nós discorremos mais o assunto, né? Assim dizendo melhor. Então, o aborto ele traz esse mal. Por causa do quê? Por causa da disfunção sexual, por causa desses desejos exacerbados que traz esses males aí. Então, o aborto é isso. O aborto ele é um pecado, ele é um assassinato, ele é um erro que o ser humano ele quer passar isso como natural, como normal. Ah, eu sou mulher, eu faço do meu corpo o que eu quero. Ah, o meu corpo é o meu corpo é a minha lei, mas não é. Aquele corpinho que está ali, aquele serzinho que está ali, ele não faz parte do seu corpo, ele não é parte do seu corpo, ele é um ser diferente, ele é um ser fora do seu corpo, ele está ali porque o seu ventre foi emprestado, mas ele não é parte do seu corpo, então você não tem autoridade para tirar uma vida, você não pode se colocar no lugar de Deus. Então, esses são os erros, né, dessa disfunção sexual aqui, dessa distorção da sexualidade aqui. O aborto é um desses, tá? Então, a fornicação é um relacionamento sexual antes do casamento. Então, nós, né, simples dizer aqui, o adultério, a fornicação, o homossexualismo, a homossexualidade são tudo disfunções, são tudo erros cometidos aí por causa desse pecado. A ideologia de gênero, a chamada ideologia de gênero é mais uma falha ou mais uma tralha inventada pelos inimigos da família cristã, alegando que o sexo é uma mera construção social. Tal ensino instiga os países a educar os filhos de maneira neutra, deixando aos meninos e às meninas a escolha de seu sexo social ou ideológico. A Bíblia, porém, é taxativa quanto ao tal pensamento. Deuteronômio, capítulo 22, verso 5. Vamos ler aqui Deuteronômio,
capítulo 22, verso 5. Vamos ler aqui. Deuteronômio, capítulo 22, 22, verso 5. Deixa eu ler aqui para você. 22, 5, ele vai dizer assim: as mulheres não podem usar roupas de homem, nem os homens usar roupa de mulheres. O Senhor nosso Deus detesta as pessoas que fazem isso. Se você encontrar um ninho, então você vai ver que não vamos continuar, né? Porque o texto é só o verso 5, né? O proposto aqui é só o verso 5, mas essa história de homem fazer coisa de mulher e mulher fazer coisa de homem, já desde o princípio já estava aqui abominável aos olhos de Deus. Então não adianta você achar que, né, que por causa dessa construção, dessa ideologia, construção sexual, você vai ser aquilo que você quer ser. Não é, você é aquilo que você foi criado, daquela forma que você foi criado, tanto esteticamente como interiormente, porque interiormente você é homem. As suas células, o seu DNA, os seus cromossomos, ele vai identificar o que você é. E por fora também, você também é identificado como mulher e como homem. Então não tem como distorcer essa verdade. Isso é uma verdade que não pode se distorcer, que não tem como distorcer, beleza? Então vamos lá. A nossa conclusão, eu vou ler a conclusão e depois vou ler aqui algo aqui interessante que nós vamos falar rapidamente. A conclusão, ela diz assim: apesar de o ser humano ser dotado de sexo, foi este criado para louvor e exaltação a Deus através de uma vida santa e pura, que jamais esqueçamos de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, pensando nisso, sabendo isso, né, que nós somos o templo do Espírito Santo, então não tem como nós utilizarmos esse templo para aquilo que nós queremos. Se nós somos templo do Espírito Santo, nós somos comandados, gerados e dominados por ele, porque nós somos o templo e ele é o Espírito. Nós não somos o Espírito, nós somos o templo. É o Espírito que habita em nós, é ele que manda, é ele que faz. Nós somente a recebemos, nós somente estamos abertos ao Espírito Santo. Amém? Então, rapidamente, né, para nós encerrarmos aqui, eu queria ler sobre o objetivo da sexualidade ou a sexualidade humana. O objetivo da sexualidade humana é algo rapidamente aqui que eu quero ler. Primeiramente, né, nós já vimos sobre isso, mas só para fechar aqui, a união entre o homem e a mulher, né, que esse é o objetivo no casamento, a reprodução da espécie, processo biológico e natural, que é o segundo ponto, e o terceiro, a glorificação e adoração, adorar a Deus através, né, dessa parte do homem e mulher, desse relacionamento entre homem e mulher, tanto um como o outro, os dois ajuntando, faz a vontade de Deus e assim glorifica essa vontade maravilhosa aqui. Primeiro, a primeira coisa que nós vamos falar da criação aqui, Deus criou apenas dois sexos, né? Então Deus criou apenas dois sexos, que nós já vimos, mas só para nós entendermos aqui. Primeiramente, Deus criou macho e fêmea. E esse macho e fêmea foi chamado de Ish e Isha, ou esposo e esposa, marido e mulher. Então, quando Deus criou macho e fêmea, foi-lhes ajuntado ali e se tornaram Ish e Isha, esposo e esposa. Então, dentro desse relacionamento está a mão de Deus. Então está a mão de Deus. Dentro do casamento está a mão de Deus, que é dentro desse Ish e Isha, ele está ali. Há duas palavrinhas, que é o Iod e o Re, que eles fazem parte ali do nome, né? Que eles compõem o nome de Deus. Iod, Re, Vav, Re. Então, esse Iod é a primeira letra e o Re é a segunda letra. Iod, Re. Então, dentro do casamento está ali as primeiras letras do nome de Deus. Então, dentro do Ish, né, que é o esposo, e dentro do Ish, esposa, da esposa, né, de Ish, que é o esposo, está o Yod, né, que é a primeira letra do nome de Deus, que foi Deus, né, primeiramente criou o homem aqui. E Isha, que é a esposa, está o Re, que é a mulher.
Então, olha só que perfeição. Deus, quando criou macho e fêmea, homem e mulher, esposo e esposa, Deus colocou a seu nome, a sua letra, a sua imagem, a sua semelhança dentro do relacionamento do casamento aqui. Ah, então, quando nós entendemos isso, né? Quando nós entendemos isso, que Deus ele colocou ali a sua mão, a sua imagem, a sua semelhança dentro de um relacionamento entre homem e mulher, dentro ali de um relacionamento de um casal, né? Passando isso, tirando esse relacionamento, tirando essa vontade, tirando esse desejo de Deus, ele se torna um fogo consumidor, porque ele muda, tirando o Yod He, ele muda, ele vai ficar, ou tirando essa letra, ele vai ficar uma letra diferente, ele vai ficar o Esh ou traz o significado, né? Esse significado ele traz de fogo consumidor. Então, tirando Deus do casamento, tirando a vontade de Deus dentro do casamento, o homem fazendo a sua vontade, agindo da forma que ele está agindo, ele se torna isso que ele tem se tornado, um fogo consumidor. Então, o sexo, a sexualidade sem Deus, a sexualidade fora do casamento, o sexo fora do casamento, ele é esse fogo consumidor. E muitos têm sido consumidos por esse fogo porque não estão dentro da vontade de Deus. Então, dentro da vontade de Deus está Deus, né? Dentro da vontade de Deus, se o homem estiver dentro da vontade de Deus, Deus está ali. Mas se tirou Deus, tirou a sua vontade, ela já não é mais o desejo que Deus quer para o casamento. Agora se torna um fogo que consome, um fogo consumidor. Esse fogo que tem consumido muitos relacionamentos e muitas famílias hoje aí, por causa que saíram da vontade de Deus. Mulher desejando homens que não são seus, homens desejando mulheres que não são suas, fazendo uma verdadeira de uma desgraça na família, no relacionamento e na sociedade. Então, a sociedade está hoje desse jeito, está com esse pecado, com essa imundícia que está por causa que tiraram a vontade de Deus. O homem, como diz lá em Romanos capítulo 1, Deus vos entregou as suas próprias paixões, porque o homem está se inflamando, olha esse fogo consumidor, né? Ele está se inflamando em si, o fogo consumidor está queimando os seus corpos, as suas vontades, os seus desejos, e eles estão se perdendo dentro desses desejos, amém? Agradeço, peço aí que você continue conosco, deixe o seu comentário, não se esqueça, participe aí, e não se esqueça de deixar o seu joinha aí no nosso canal aqui. Deus abençoe e até a próxima. Semana que vem nós estaremos aqui comentando mais um assunto maravilhoso dentro aqui do EBD para Todos. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.